Então gostava de começar por agradecer ao Instituto de São Teutónio pelo convite para estar aqui hoje, para vos falar a todos da literatura, e acima de tudo não da literatura como genericamente ela pode ser entendida, mas da literatura como ferramenta. Eu gostava, antes disso, de esclarecer que acho que a literatura é um fim em si mesmo para muita gente, ou seja, nós podemos ler um livro e com a qualidade desse texto, com a qualidade dessa história, ganhar só por si e ser esse, por assim dizer, o fim, a finalidade do que estamos a ler. Mas parece-me também que, como cristãos que somos, interessa pôr tudo o que fazemos a concorrer para a nossa vida cristã e, acima de tudo, para a nossa santidade. E é nessa lógica que me parece também que temos que ter um olhar cristão sobre a literatura. E, olha, eu gostava de vos falar deste tema, começando por fazer uma viagem de 1600 anos até a um autor que trabalhei na altura da formação em teologia, que é São Basílio Magno. São Basílio de Cesareia, pronto, é um dos padres capadócios do século IV, e ele é um autor interessante a vários níveis. Ele é um grande teólogo, é um dos grandes defensores da fé do Concílio de Niceia, portanto da fé que ainda hoje a Igreja professa, como é mais ou menos óbvio, mas acima de tudo de defensor do pensamento e dos raciocínios que teologicamente os cristãos fizeram para conseguir definir e arranjar palavras para dizer como deve ser a fé que tinham na altura e que nós temos agora, e por isto São Basílio tem uma envergadura extraordinária do ponto de vista teológico e vale a pena conhecê-lo nos seus vários textos. Agora, há um dos textos que ele escreveu e que escreveu como um discurso feito, pensa-se para os seus sobrinhos, mas a verdade é que nos seus sobrinhos como destinatários estão todos os jovens daquele tempo e apetece-me dizer, estão todos os jovens do nosso tempo. E o texto chama-se precisamente Discurso aos Jovens sobre como tirar proveito da literatura pagã. Ele chama à letra, podia-se traduzir como tirar proveito das palavras dos gregos, mas aquilo que estamos a falar é dos clássicos da literatura pagã, da literatura grega, e é a partir daí que gostava de começar esta conversa. Claro que a inspiração para que os cristãos se dessem e se interessassem pelo mundo à sua volta não é deste século, e para isso vale a pena viajar um bocadinho, uns anos atrás ainda mais, e ir ao próprio Jesus, principalmente porque a figura de Jesus, sabendo perfeitamente que a sua missão é anunciar a chegada do reino de Deus àqueles que são judeus, ele também tem muitos gestos inspiradores e que se tornam, em certo sentido, o fundamento bíblico para a missão de evangelização que se seguiu na vida da Igreja, logo a começar por São Paulo. Jesus fala com a samaritana, que é uma estrangeira. Jesus vai e cura a mulher sirofenícia, passa pelas terras de Tiro e Sidónia, nós sabemos isso, eram terras estrangeiras. Cura o servo do centurião, naquele episódio cujas palavras ainda repetimos em cada missa: não sou digno que entreis a minha morada, mas dizer a minha palavra serei salvo. E por isso parece-me que há aqui um duplo movimento no próprio Jesus. Primeiro, a consciência grande da sua missão de anunciar aos judeus que tinha chegado o reino que eles esperavam, mas ao mesmo tempo também a consciência de que a sua missão não tinha fronteiras, não conhecia limites, não tinha qualquer coisa que o pudesse constranger e confinar. E em Jesus já há logo desde aí esse movimento inspirador. São Basílio também aparece na continuidade daquilo que nós podemos chamar o primeiro concílio de Jerusalém. Chamamos concílio de uma maneira anacrónica, não é um dos concílios oficiais da Igreja, ele vem descrito nos Atos dos Apóstolos, e é um concílio que se passa em Jerusalém, mas por causa de uma questão que estava a ser discutida em Antioquia. Em Antioquia era uma cidade também fora dos limites de Israel, dos territórios do povo de Israel, mas onde se tinham convertido ao cristianismo uma quantidade de homens pagãos. E foi nessa cidade que os cristãos se começaram a chamar cristãos, precisamente por causa disso, porque eles não eram judeus, eles definiam-se pela sua fé em Cristo. E era uma comunidade que viveu durante algum tempo, particularmente com Paulo, que tinha sido uma figura importante dessa comunidade, depois da sua conversão na estrada de Damasco, e com Barnabé. À volta desses dois pastores era uma comunidade que vivia em paz. Mas acontece que, a certa altura, chega à cidade de Antioquia, chegam alguns emissários vindos de Jerusalém, judeus que se tinham convertido ao cristianismo, mas que para aquela mentalidade dos cristãos que vinham do judaísmo, eles não tinham propriamente mudado de identidade, tinham aprofundado a sua consciência judaica, isto é, eles eram judeus da lei de Moisés, sabiam que havia de vir um Messias e reconheciam-no em Jesus, e as coisas tinham uma continuidade normal.
E então eles vão a Antioquia dizer alguma coisa como: vocês não estão no caminho da salvação, porque para serem cristãos têm primeiro que obedecer à lei de Moisés, considerar o Antigo Testamento, entrar na sinagoga, têm que passar pela circuncisão, todas essas coisas. E gera-se uma discussão, é assim a grande primeira discussão na vida da Igreja. Pode parecer que me estou a afastar do tema da literatura, mas eu prometo que não estou. Gera-se uma discussão que é talvez a primeira discussão na vida da Igreja, e que a decisão então é: então vamos todos a Jerusalém, Paulo também vai a Jerusalém, vamos reunir com os 12 e vamos ver o que é que há a decidir. O capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos conta esta reunião. Vale a pena depois, quando puderem, irem lê-lo para aprofundar o assunto, mas eu salto já para a conclusão, e a conclusão é que ou o desenvolvimento desse concílio é São Pedro a falar da sua própria experiência, ouvindo também São Paulo e toda a sua experiência de evangelização, as várias viagens que já tinha feito, e em certo sentido o que eles dizem é: bom, Pedro fala do centurião Cornélio, que é mais um estrangeiro a quem ele fala de Jesus e que se converte, e que é batizado, e sobre quem Deus faz descer o Espírito Santo, e há uma quantidade grande de outras experiências de bom fruto que acontecem entre os pagãos, em termos da sua conversão ao cristianismo, que no fundo levam Tiago, que era vou dizer assim de uma maneira que não gosto de dizer, mas acho que se percebem que é o líder da facção oposta, leva Tiago a dizer: muito bem, então, dado os bons frutos do que me têm falado, nós vamos escrever uma carta com a nossa conclusão, e depois o livro dos Atos dos Apóstolos mostra qual é essa carta, e eu vou ler só para não estar a fugir ao texto. Então diz assim, o capítulo 15, a partir do versículo 23. Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo conhecimento que, sem autorização da nossa parte, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos de comum acordo escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens estes que expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, pois, Judas e Silas, que vos transmitirão verbalmente as mesmas coisas. O Espírito Santo e nós próprios resolvemos não vos impor outras obrigações além destas que são indispensáveis: abster-vos das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e da imoralidade. Procedereis bem, abstendo-vos destas coisas a Deus. E é esta a carta que eles enviam, no fundo dizendo: bom, de facto é possível passar a ser cristão sem passar pelo judaísmo, é possível reconhecer que em Jesus Cristo está a fé total que nós precisamos de viver, mas há algumas coisas que têm a ver com a própria revelação de Deus ao longo do Antigo Testamento que é bom não deixar para trás. E essas coisas são o abster-vos do culto aos ídolos e de tudo o que tem a ver com os ídolos, e por isso o reconhecimento do monoteísmo, posso dizer assim, e depois também absterem-se da imoralidade, ou seja, o reconhecimento do valor da família, como da família judaica, como alguma coisa que havia de pertencer ao núcleo fundamental do cristianismo. E este gesto, esta decisão, marca o ritmo daquilo que vem a seguir na vida da Igreja, que é uma decisão profunda de sair dos confins, dos limites que eram as comunidades cristãs já existentes e espalhar-se por todo o Império Romano. São Paulo já tinha começado, depois deste concílio continua com cada vez mais legitimidade, digamos assim. A Igreja acaba por se espalhar por todo o Império. No princípio há grandes perseguições que dão origem a muitos mártires, particularmente em Roma, na sede do Império. As perseguições de Nero e a perseguição de Diocleciano são aquelas que foram mais devastadoras, digamos assim, mas depois em 313, com o Imperador Constantino, há a paz na Igreja, por assim dizer. O que acontece é que o Imperador Constantino permite que o cristianismo seja vivido integralmente no contexto do Império e deixa de perseguir. Claro que as perseguições não acabam naquele ano, imediatamente, mas o grande movimento que perseguia o cristianismo naquele tempo acabou aqui. Interessa isto porquê? Interessa porque é a partir deste momento em que acabam as perseguições que o cristianismo pode dar aso de uma maneira nunca antes vista ao seu fulgor de evangelização. E o que acontece é uma coisa extraordinária, porque desde o ano 313, em que com esse edito de Milão o cristianismo passa a ser uma religião permitida no Império Romano, até o ano 380, portanto são poucos anos, poucas décadas, menos que 70 anos, em 380, no outro edito, o chamado Edito de Salónica, é declarado o cristianismo como a religião estatal do Império. E esta capacidade
que o cristianismo viu de crescer desta maneira, de se tornar de tal maneira apto a uma evangelização, de conseguir dizer a fé cristã, que os próprios cristãos conseguiram, não é? De dizer a própria fé cristã, segundo categorias que aquela gente toda que vinha do paganismo e alguns deles ainda de cultos anteriores ao que eram os cultos próprios do Império Romano, e de repente, com facilidade, com ligeireza, em 70 anos, todo o Império Romano se torna cristão. Isto é um feito extraordinário. Nós hoje, que estamos num tempo em que há aqui algumas semelhanças, ou seja, não podemos dizer que à nossa volta só haja pagãos, mas vemos muito paganismo, dito com outros nomes, é certo, mas claramente um afastamento da experiência da cristandade que tivemos como resultado desta evangelização do cristianismo nos primeiros séculos. Hoje em dia nós temos aqui algumas condições que são muito semelhantes às condições dos padres da Igreja, às condições de São Basílio, às condições dos primeiros cristãos. E por isso parece-me que temos todo o interesse em aprender com o que se passou naquele tempo, no tempo dos padres da Igreja, no sentido de perceber quais é que foram as ferramentas de evangelização que eles usaram, porque isso torna-se uma urgência para nós, por assim dizer. E aí a literatura aparece como uma coisa que me parece ser indispensável. Então, o que São Basílio de Cesareia vai dizer, e vou tentar explicar isto em breves palavras, o que ele vai dizer é que existe na experiência do Império Romano, ou seja, na experiência da sabedoria grega, existem algumas coisas que vale a pena considerar. E então é preciso conhecer as coisas melhores dessa cultura e depois ser capaz de discernir como deve ser o que é de aproveitar e o que é de deitar fora. Posso-vos ler aqui uma parte do texto, porque me parece que é interessante percebermos o que é que ele diz. E mais do que eu, o texto dele é capaz de conseguir dizer isto da melhor maneira. Eu vou passar a ler. Então, diz assim, começa por dar um exemplo dos combates militares daquele tempo e depois diz assim: de igual modo, devemos pensar que está diante de nós o maior de todos os combates. Em favor dele há que fazer tudo e, com vista à sua preparação, há que trabalhar arduamente até onde a nossa força o permitir. E de poetas, de contadores de histórias, de oradores e de todos os homens devemos tornar-nos interlocutores, de tal modo que possa advir algum benefício para o cuidado das nossas almas. Parece-me interessante esta ideia e gostava muito de insistir nisto. De todos somos chamados a tornar-nos interlocutores. Dos poetas, dos contadores de histórias, dos oradores, todos os homens devemos fazê-lo. De tal maneira que possa daí vir algum benefício. E depois, um bocadinho mais à frente, ele vai esclarecer como é que esta questão de discernir o que é útil e o que não é útil vai poder acontecer. E começa por dizer: não vamos elogiar em tudo os poetas. Não o faremos quando injuriam, quando troçam, quando retratam os apaixonados e os embriagados, nem quando confinam a bem-aventurança a uma mesa repleta e a canções licenciosas. Entre todos, menos atenção daremos aos que discorrem sobre os deuses, sobretudo sempre que os apresentarem como sendo muitos e em desacordo uns com os outros. Nos seus escritos, um irmão entra em dissensão contra o irmão, o pai contra os filhos, e estes, por sua vez, fazem guerra inesperada àqueles que os geraram. Deixaremos para os atores as histórias de adultério dos deuses, dos seus amores e das suas declaradas uniões carnais, sobretudo as de Zeus, o Deus Supremo, chefe de todos, como eles próprios dizem. Coisas estas que, mesmo que alguém as dissesse dos animais, fariam corar. Posso dizer isto mesmo também sobre os prosadores, sobretudo quando inventam histórias para influenciar as almas dos que os ouvem. Quanto aos oradores, não imitaremos a sua arte de enganar, quer nos tribunais, quer em qualquer outra atividade. A mentira não nos serve, a nós que escolhemos na vida o caminho reto e a verdade, e a quem está estabelecido não ser julgado. Pronto, acho que este texto fala por si e é claro. A ideia com que hoje nós nos deparamos quando temos à nossa frente a literatura pagã, posso-me chamar assim, a literatura não religiosa, é muito semelhante ao que acontecia aqui. Nós também hoje temos estas histórias de adultério dos deuses, temos as canções licenciosas, enfim, eu podia estar aqui a repetir os adjetivos, mas tudo isto nós encontramos na literatura. Ainda assim, há alguma coisa desta sabedoria que a literatura veicula que nos vai interessar para reconhecer o que é que o nosso tempo diz sobre o ser humano e para conseguir perceber quais são as categorias de pensamento que são aí usadas
e que, em certo sentido, nos possam fazer falar de maneira que nos ouçam, nos possam fazer dar testemunho do Evangelho e anunciar a Boa Nova, para usar as expressões bíblicas, precisamente de uma maneira que nos possam ouvir e que nos possam entender. Claro que este assunto é delicado e vale a pena ter consciência disso, ou seja, a capacidade que aconteceu neste tempo, no tempo em que o cristianismo se espalhou pela Europa, pelo que é hoje a Europa, pelo Império Romano daquele tempo, aquilo que aconteceu ao cristianismo foi que ele foi capaz de dizer a sua fé, de pegar na experiência de intimidade com Jesus, que era própria dos apóstolos e que tinha passado na tradição até aos cristãos daquele tempo, na altura só 200, 300 anos depois. Mas de pegar nessa intimidade da relação com Jesus, na verdade da fé de quem reconhecia em Jesus o verdadeiro Salvador, e poder dizer a fé a partir das categorias de pensamento que eram do património filosófico da altura, que vinha da antiga Grécia. Se nós olharmos para a maneira como nós falamos de Jesus e como os concílios oficiais definem os dogmas da Igreja, os dogmas da fé, a experiência da fé, muito daquilo são palavras gregas, são termos que vêm da cultura grega e que o cristianismo foi moldando, não foi apenas aproveitando, e este é o ponto onde eu quero chegar em primeiro lugar, não foi apenas aproveitando e deixando que a linguagem estrangeira se tornasse a linguagem que os cristãos usavam, pelo contrário, foi pegando nesses termos e foi moldando o sentido profundo desses termos para que eles passassem a dizer aquilo que o cristianismo tinha para dizer. Isto é uma obra extraordinária. É uma empresa, isto é um projeto extraordinário de evangelização. E alguma coisa disto me parece que nós precisamos de fazer hoje em dia. Estava a dar o exemplo dos dogmas acerca de Jesus. Quando nós dizemos, e talvez seja melhor até o exemplo dos dogmas da Trindade, quando nós dizemos que Deus é um em três pessoas, o próprio termo pessoa é um termo grego, que foi aproveitado do seu uso corrente na antiga Grécia para conseguir dizer de uma maneira melhor aquilo que era a fé dos cristãos na Trindade, que é uma coisa que não se consegue explicar sem palavras e que não se consegue anunciar sem palavras. E é preciso saber quais são as palavras certas para anunciar verdadeiramente. Então no recurso ao pensamento grego e também na capacidade de moldar esse pensamento para servir o dizer da fé que os dogmas aparecem. E parece-me isso uma experiência que tem que ser inspiradora para nós. E como dizia, o meu ponto nesta conversa é qual? Em primeiro lugar, é que o que acontece naquela altura não é, como às vezes se ouve dizer, particularmente nos meios que estudam este tempo, não é uma helenização do cristianismo, ou seja, não é o cristianismo que de repente se deixa influenciar e modificar pela cultura grega e por isso perde identidade. Não, há quem diga isso, há quem ponha as coisas nesses termos. Parece-me que textos como o de São Basílio permitem perceber o contrário. Que o que acontece é que o próprio cristianismo, se é certo que de uma certa maneira aproveita e usa as categorias de pensamento que já existiam antes e que eram do património filosófico grego, também é certo que ao mesmo tempo que o cristianismo vai adquirindo essas formas que vinham do helenismo, também é capaz de cristianizar o próprio helenismo, a própria Hélade, como se dizia. E a verdade é que Basílio é um homem que é pagão de origem, quer dizer, a família dele já era cristã, mas não era um judeu, não é? E ele próprio se sente estrangeiro entre os outros gregos, porque sabe que pertence, que tem uma morada diferente, que tem uma pátria diferente, que o cristianismo lhe faz pertencer a outro lugar. E por isso, ao mesmo tempo que há um aproveitar por parte do cristianismo da força de pensamento e até de categorias estéticas da literatura próprias dos gregos, também há a capacidade de pegar numa civilização antiga que já estava cansada, que já estava longe dos seus tempos áureos de Atenas, etc., e de transformar essa civilização numa nova cristã, mas apesar de ser nova, é propositada e declaradamente herdeira da civilização anterior. E este duplo movimento parece-me muito, muito interessante, e parece-me que há alguma coisa disso que nós precisamos de fazer. Claro que esta passagem, o grande critério desta passagem, que é o critério de Basílio, é o discernimento, ou seja, é a capacidade de discernir suficientemente sobre aquilo que estamos a aproveitar para que não
sejamos traidores daquilo que acreditamos, não é? Para que no dizer das coisas, vou dizer assim, para no dizer do cristianismo em língua grega, não se perca aquilo que o cristianismo é. Aquela intimidade e a proximidade com Jesus e com o seu anúncio e com o reconhecimento dele como Salvador e como ressuscitado. Para não perder isso, é preciso usar, sim, palavras que os outros entendam e, portanto, falar grego, e, ao mesmo tempo, é preciso abrir espaços na língua grega para que a língua grega se torne hospitaleira do que o cristianismo tem para anunciar. Este movimento é um movimento extraordinário. Alguma coisa disto, como tenho dito, me parece completamente fundamental para os nossos dias. Nós, hoje em dia, temos duas coisas a acontecer na literatura. E isto é a segunda das duas coisas principais que vos queria dizer hoje. Nós, hoje em dia, na literatura, temos dois movimentos fundamentais a acontecer. Em primeiro lugar, o interesse da literatura é também porque a literatura é uma arte, e não apenas uma arte do ponto de vista estético, mas uma arte que nos permite reconhecer o que é que o ser humano tem a dizer sobre si próprio. Um livro pagão vai refletir sobre a natureza humana, vai contar histórias de pessoas que vivem coisas em que, em certo sentido, o ser humano se revê. Todos os homens e todas as mulheres se podem rever. E essa experiência parece-me interessante. Ela não é cristã, é uma experiência que vem da própria humanidade a existir. E existindo, reflete acerca de si mesma e escreve de tal maneira, encontra uma força criadora narrativa que vai refletir e pensar acerca de si própria, acerca da própria humanidade. E nisto há alguma coisa que interessa, porque o anúncio de Jesus é para aquelas pessoas que ali estão a ser retratadas. E, portanto, há aqui, em paralelo com o tal aproveitar do pensamento grego para dizer as palavras cristãs e, ao mesmo tempo, com a capacidade de cristianizar completamente uma civilização antiga, também hoje a mesma coisa se passa. Ou seja, nós podemos e devemos, parece-me, reconhecer como é que a literatura encara a humanidade. Não para ficarmos simplesmente, como é que eu ia dizer? Não para ficarmos simplesmente a olhar para nós próprios, mas porque um olhar sobre nós próprios é necessário também para reconhecer para ajudar a reconhecer aquilo que no próprio ser humano falta. Ou seja, o facto do ser humano não se bastar a si próprio e de precisar de Deus. Mas se não há se nós desperdiçamos, deixa-me dizer assim, se nós desperdiçamos o grande pensamento, e podia dizer até a grande filosofia que a literatura hoje veicula, se nós desperdiçamos isso, estamos a deixar para trás uma grande quantidade de conhecimento sobre o próprio ser humano, que nos vai ser certamente útil para poder falar a esse ser humano sobre aquilo que lhe falta. E esse é o primeiro movimento. A literatura interessa-nos, em primeiro lugar, por causa disto. Porque eu, para ser capaz de anunciar o Evangelho, tenho que reconhecer o que é que eu... Vou dizer de uma maneira mais completa. Para que hoje nós sejamos capazes de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus e de transmitir a fé às pessoas, nós precisamos de saber com profundidade o que é a natureza humana, de tal maneira que nessa natureza humana eu possa ajudar a perceber o que é que ela própria reconhece que lhe falta. Um exemplo disto, nós hoje em dia vemos surgir numa quantidade de ambientes um certo interesse pela espiritualidade. Muitas vezes é um interesse em que não nos revemos como cristãos, porque é um interesse por um Deus que não tem rosto, que não é bem Deus e que não tem rosto, mas que é simplesmente uma coisa mais ou menos vivida à nossa medida, podemos nós dizer, como quem vê de fora e como quem vê a partir do cristianismo. E com certeza que isso não é uma coisa que nós possamos dizer é muito bom, vale a pena insistir nisto. Mas, ao mesmo tempo, isso diz que aquelas pessoas estão com uma sede de espiritualidade e a maneira como essas pessoas, nas suas literaturas, põem essas perguntas e vão tentando responder a essas perguntas, também nos ajuda a perceber de que maneira é que nós podemos apresentar Jesus usando as palavras que ajudem essas mesmas pessoas a perceber que Jesus é a resposta verdadeira para a pergunta que eles são como pessoas. Como digo, este é o primeiro filão pelo qual me parece importante ler e, nesse sentido, tirar proveito da literatura para que a fé cristã possa acontecer de uma maneira cada vez mais clara. Isso é um movimento. Agora, o outro movimento, também mais uma vez em paralelo com aquele duplo movimento que São Basílio de Cesareia vai falando, o outro movimento é uma coisa diferente. É a consciência de que o cristianismo teve, nos últimos 2000 anos, de tal maneira impacto na vida do Ocidente, pelo menos,
que na própria narrativa e nos próprios motivos literários que os autores de hoje em dia vão desenvolvendo, há normalmente uma raiz que lhes vem da tradição cristã. E isso parece-me fundamental. Ou seja, se hoje o ser humano se entende a si próprio e quer falar sobre isso na literatura, esse entendimento não se consegue descolar daquilo que sempre foi o entendimento que o Ocidente foi fazendo nascer e que, se o levarmos a sério, tem sempre raiz na antropologia cristã, na consideração do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus e, acima de tudo, nessa consciência de uma unicidade dessa unicidade que dá conta da relação única que Deus tem com cada um de nós. E isso é próprio do cristianismo. Nós vivemos... A sociedade ocidental desenvolve-se a partir de uma antropologia cristã. E mesmo que hoje as pessoas já não tenham fé, um bom autor, se quer tocar naquilo que o ser humano se entende a si próprio, naquela maneira pela qual o ser humano se entende a si próprio, precisa claramente tocar em categorias que vêm da antropologia cristã. E por isso, tanto os textos bíblicos e as imagens que os textos bíblicos nos trazem, como as biografias, as histórias dos santos, da vida dos santos que marcaram a vida da Igreja, como os clássicos da literatura cristã, falo dos ditos e feitos dos padres do deserto, da imitação de Cristo, enfim, podia estar aqui a dizer uma grande quantidade de títulos, mas a verdade é que todo esse corpo literário que vem da tradição cristã é hoje força criadora para os autores de hoje em dia, mesmo que eles não tenham fé. Não posso dizer que isto aconteça com todos os autores, sem exceção. Mas se nós olharmos para os grandes livros dos últimos anos, aquilo que vamos... Não digo os best-sellers, obviamente, mas digo os livros que literariamente são de facto profundos. Se nós olharmos para esses livros e para essas narrativas, o que vamos encontrar aí é também o resultado da força criadora que vem das imagens bíblicas e da tradição cristã. E isso é pelo menos um ponto de contacto. É pelo menos uma base comum que nos permite falar a mesma língua. E, mais uma vez, uma ponte para que o anúncio da fé e a transmissão da fé possa acontecer de uma maneira devida. E pronto, parece-me que é absolutamente fundamental nós olharmos para estas coisas. Muito bem, então gostava de dar 2 exemplos que me parece que ilustram minimamente aquilo que tenho estado a dizer. Nós hoje estamos a viver um tempo em que se tem falado muito de identidades. Não vou entrar muito em pormenor sobre isso, acho que todos sabemos o que é, mas há um problema que me parece preocupante até para a nossa sociedade ocidental, que vem dessa maneira de pensar. Porque quando nós pensamos em identidades, e todos assistimos ao que se passou com o Black Lives Matter, ou ao que se passou com outras coisas desse género, e percebemos claramente há ali alguma coisa errada, mesmo que a gente não saiba explicar o que é. E parece-me que uma das coisas que nós podemos ver como comum a todas essas reforços de identidades, sejam elas quais forem, é que a pessoa se passa a definir não por aquilo que é, mas pelo grupo a que pertence. E, portanto, inverte-se uma coisa fundamental da tal antropologia cristã que há bocadinho falava, que é esta ideia de que sou criado à imagem e semelhança de Deus, numa relação de unicidade com o próprio Deus. Isto deixa de ser aquilo que me define. Eu passo a definir-me por ser verde, amarelo, azul ou preto. E essa experiência não é fantástica, porque aquilo que faz acontecer é precisamente um olhar diferente sobre o ser humano. Porquê que digo isto? Porque me parece que o nosso esforço para lidar com este assunto, que é um assunto em crescimento à nossa volta, pode passar pela literatura. Porque uma boa literatura, que, como digo, aproveita as imagens bíblicas e os motivos bíblicos da tradição cristã para refletir acerca do ser humano, pode permitir ser uma ponte de contacto para voltar a ser intuitivo para o nosso mundo, que aquilo que me define é o que eu sou, como criado à imagem e semelhança de Deus numa relação de unicidade com o próprio Jesus. E isso parece uma ferramenta... Aqui é um dos exemplos onde me parece que a literatura é uma ferramenta importante. Uma literatura que reflita com verdade e com intensidade, que aproveite a tradição que nos precede no Ocidente e que consiga com isso dar a conhecer a verdade profunda de que somos únicos na relação com Deus e que o que nos define é termos sido criados à sua imagem e semelhança,
permite que, crescentemente, o ser humano se entenda não a partir do grupo a que pertence, mas a partir daquilo que lhe foi dado viver pelo próprio Deus. Isso é um dos exemplos que me parece fundamental. Isto dava para conversar durante mais 3 horas e não temos esse tempo, mas parece-me que este é um exemplo bom. O segundo exemplo que gostava de dar para terminar esta nossa conversa é de outro assunto, e é sobre um assunto que me parece preocupante também nos tempos que vivemos hoje em dia, que é, e que muito se tem falado sobre a saúde mental. E de facto nós olhamos para o nosso mundo e vemos um número crescente, uma quantidade crescente de gente deprimida, de gente que sofre muito na sua vida e que sofre com razões objetivas. Não vale a pena nós não acharmos que as coisas que as pessoas fazem fita ou o que quer que seja, não é? Mas esta consciência, até se vale a pena abrir aqueles suplementos de cultura que trazem os jornais. Normalmente as coisas são todas cinzentas, são todas depressivas, todas pode ser exagero, mas são maioritariamente depressivas, maioritariamente cinzentas, numa lógica de quem está a dar corpo a uma humanidade que está a desistir daquilo de si própria, com certeza influenciada pelos nihilismos do nosso tempo. E nesse sentido, também para responder a esse movimento, que é um movimento preocupante nos nossos tempos, um movimento que é, como quem diz, uma fase em que muitas pessoas se encontram, que é uma coisa preocupante nos nossos tempos, o corpo de sentido, de proposta de sentido para a existência, que a tradição cristã traz consigo, pelo simples facto de nós podemos dizer isto na nossa linguagem, na linguagem a que estamos habituados, como o facto de sermos amados por Deus e desse amor se reconhecer nas pessoas à nossa volta e nos acontecimentos da nossa vida, que é também onde vamos buscar sentido para a nossa existência e é parte integrante, talvez não, certamente parte fundamental do que para nós hoje é ser feliz. Alguma coisa dessa proposta de sentido pode ser veiculada contando a história de uma pessoa feliz, contando a história de um santo, mesmo que não lhe chamemos santo. E isso parece-me alguma coisa de fundamental, porque quando alguém lê uma história de alguém feliz, particularmente se essa felicidade for o resultado, ou vou dizer assim, for o fruto que vem de uma procura genuína do sentido da sua vida e da verdade sobre a sua vida, que mais uma vez nós sabemos nos vem da antropologia cristã, então essa experiência pode ser transformadora. Ler a partir de uma narrativa bem construída, a partir de uma literatura profunda, verdadeira e honesta, ler alguma coisa que me permite reconhecer uma história feliz, pode-me fazer acreditar que a felicidade é possível. E claro que para nós cristãos, para quem vive estas coisas assumindo uma tradição que nos precede, a felicidade tem o mesmo nome da santidade ou são sinónimos. Mesmo que isso não seja declarado, porque às vezes hoje por santo entende-se outras coisas que não são o que nós entendemos, pelo menos entende-se uma versão desviada daquilo que é o que nós entendemos. Pode ser a literatura sobre a pessoa feliz, sobre uma busca verdadeira por uma proposta de sentido e encontrar esse sentido, que tem um papel, que pode ter um papel transformador ao nosso mundo. Acho que estes 2 exemplos que fui dando são exemplos que nos permitem compreender estas coisas de uma maneira profunda e que nos permitem, de facto, perceber que o lugar da literatura não é apenas estético, mas pode ser profundamente transformador para a própria existência. Resta-me fazer destas últimas palavras uma oração, pedindo a Deus verdadeiramente que nos inspire a ler e, nessa leitura, reconhecer, por um lado, aquilo que Deus nos pode dizer a partir das narrativas que o ser humano alcança quando reflete sobre si próprio, mas também ver na literatura reconhecer na literatura a força criadora que a história da salvação, que a história de Deus com os homens fez acontecer à sua volta e que chegou em certo sentido até aos nossos dias.